Boa noite, pessoal. Começar a aula de hoje, então. Bom, lembrar aqui onde que a gente parou. Na ano passado, a gente estava estudando a questão da função ser crescente ou decrescente numa vizinhança aí de um ponto, né? Analisando o sinal da derivada. Na verdade, é um crescimento e decrescimento local, né? A gente viu esse exemplo aí dessa função x ao quadrado sendo de 1 sobre x mais x sobre 2. Só relembrando aqui. Função x ao quadrado seno de 1 sobre x mais x sobre 2, né? Então, essa função a gente viu, por exemplo, que ela tem a derivada positiva aqui no ponto zero. A derivada valia 1 meio. Mas isso não quer dizer que a função seja crescente no intervalo aí contendo zero. Ela é crescente, digamos assim, se a gente fixar o zero e comparar os pontos x apenas em relação ao ponto zero. Quer dizer, se eu pegar um ponto x qualquer aqui, próximo de zero, e avaliar a função nesse ponto aqui à direita do zero, o valor da função vai ficar maior do que o f de zero. E se eu pegar um ponto menor que zero, o valor da função vai ficar menor do que o f de zero. Agora, se eu pegar dois pontos aí arbitrários próximos de zero, digamos ponto H e G, olha só, deixa eu colocar esse ponto aqui, ponto x de H, f de x de H, ponto ali, e a mesma coisa para o G, x de G, f de x de G. Esse ponto aqui. Então, aqui no gráfico a gente consegue ver que o valor da função f no ponto G é maior do que h, certo? Agora, se eu pegar um ponto aqui um pouquinho menor, olha, pode acontecer do valor da função ficar menor, né? Olha, deixa eu pegar um pouquinho mais para cá. Digamos, o G está aqui, e o H está aqui. Olha, o G é menor que o H, só que o F de G é menor do que o F de H, né? Então isso acontece justamente por causa dessa ondulação aí que essa função tem. Beleza? Mas nesse caso a gente estava comparando só o valor da função, o valor da derivada da função num ponto, né? No ponto, esse ponto A aí. Cadê? Tá, se a derivada da função fosse positiva no ponto A, então numa vizinhança a gente consegue garantir que o valor da função fica maior do que f de A à direita e menor que f de A à esquerda. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece quando a função tem derivada positiva em todo um intervalo, tá? Aí sim a gente vai poder dizer que a função é crescente se a derivada for positiva em todo o intervalo e decrescente se ela tiver derivada negativa em todo o intervalo. Bom, tem vários teoremas importantes aí nessa sessão. A gente vai estudar. O primeiro deles é o teorema de Darboux. Ele lembra um pouco, lembra bastante, na verdade, o teorema do valor médio. Só lembrando aqui o teorema do valor médio, era esse daqui. O teorema do valor médio, a gente enunciou ele para funções contínuas, né? Desculpa, o teorema do valor intermediário. Lembrando aqui, quando a gente tinha uma função contínua no intervalo AB, com f de A menor que f de B, então, para qualquer ponto C aqui entre A e B, a gente tem qualquer valor D entre f de A e f de B, existe um ponto C entre A e B, tal que f de C é igual a f de D. Isso quer dizer que a função, se ela for contínua nesse intervalo, ela tem que percorrer todos esses valores aqui entre f de A e f de B. Okay? Nesse teorema de Darboux,
É um resultado parecido, só que para derivadas. Olha, a gente tem agora uma função diferenciável em todo o intervalo fechado AB, e a derivada no ponto A é menor do que a derivada no ponto B. Então, qualquer valor aí entre a filinha de A e a filinha de B, existe um ponto no intervalo AB, onde a derivada vale exatamente esse valor D aí. Tá? O que isso quer dizer? Deixa eu pegar um arquivo aqui do GeoGebra. Lembrando que a derivada da função no ponto, ela representa a inclinação da reta tangente ao gráfico, né? Então, se eu pegar, por exemplo, essa função aqui. Então, eu tenho esse ponto a derivada da função no ponto aí, essa reta tangente. A inclinação dela é a derivada da função no ponto, e aqui um ponto B tem essa outra inclinação aí, ok? Então, aqui está o nosso ponto A. Deixa eu aumentar a fonte aqui. Então, tudo bem. Deixa eu dar um zoom aqui melhor. Então, olha, nesse ponto a, a função tem essa inclinação marrom aqui. No ponto B, a inclinação da reta tangente e essa inclinação laranja. Certo? São inclinações diferentes. O que o teorema de Darboux está falando é que para qualquer inclinação intermediária aqui entre essas duas retas, vai ter algum ponto aí entre A e B, onde a reta tangente nesse ponto tem essa inclinação intermediária. Okay? Então, se eu pegar esse ponto C aqui, variando aqui entre A e B, ele vai ter que percorrer, essa reta tangente percorre todas essas inclinações intermediárias. Se eu exibir o rastro aqui, ela vai ter que passar por todas essas inclinações. Okay? É isso que quer dizer o teorema de Darboux. Ele parece o teorema do valor intermediário, né? Só que tem um detalhe aqui. Se essa função derivada fosse uma função contínua, aí tudo bem, a gente podia aplicar o teorema do valor intermediário direto para concluir esse resultado aqui. Qualquer valor. Deixa eu fazer um desenho aqui. Olha, o teorema do valor intermediário dizia o seguinte: se a função é contínua no intervalo AB, aqui está meu f de A, aqui está meu f de B, aqui está o gráfico da função. Então, qualquer valor que eu pegar aqui entre f de A e f de B, qualquer valor D, vai existir algum ponto aí entre A e B, que eu vou chamar de C, tal que se eu aplicar a função f no ponto C, a gente tem exatamente esse valor D. Isso quando a função f é contínua. Então, se a gente estivesse supondo que a função derivada é uma função contínua, a gente teria a mesma coisa, né? Olha só, se a função derivada fosse contínua, aqui é o gráfico da função derivada. Ok? F' de B, F' de A, beleza. Então, para qualquer valor D aqui, entre F' de A e F' de B, existe um ponto C entre A e B, tal que F' de C é igual a D. O problema é que eu não estou supondo aqui que a função derivada é contínua. Ela pode não ser. Tá? Um exemplo onde isso acontece é nesse exemplo aqui. Nessa função x ao quadrado, sendo de 1 sobre x mais x sobre 2, a gente viu antes. Deixa eu colocar aqui de novo. Seno de 1 sobre x mais x sobre 2. Na verdade, isso aqui era uma função definida por partes, né?
essa função aqui. Se o x for maior que zero. É isso. Se o x for menor que zero, é isso também. Caso contrário, é zero. Ver se vai dar certo. Bom, enfim, se a gente fosse calcular a derivada dessa função aqui, deixa eu colocar. Acho que a gente já viu na aula passada, né? Fica essa função esquisita aqui. Essa função, a gente mostrou que ela é derivada no ponto zero e a derivada dela vale 1/2, né? Então, e como o limite dessa função no ponto zero não existe, dessa função derivada, essa função ela é descontínua no ponto zero. Então, é uma função contínua, é diferenciável em todos os pontos, só que a derivada dela não é uma função contínua. Não é contínua no ponto zero. Tá? Bom, beleza. Então, esse é um teorema mais forte do que pedir simplesmente que a derivada seja contínua. Ela vale mesmo quando a derivada é descontínua. Ok? Bom, beleza. Vamos ver como é que a gente prova isso daí, então. Bom, a gente vai começar aí com um caso particular, tá? Deixa eu anunciar esse teorema. Então, a função é diferenciável em todo intervalo AB, e a gente está supondo que a filhinha de A é menor que a filhinha de B, e a gente está pegando um ponto D aí, um valor D, entre esses dois valores aqui. Podia ser o contrário, tá? Não faz diferença. Eu só preciso que o valor D esteja entre f' de A e f' de B. Podia ser maior aqui também. A demonstração ia ser análoga. Então, se a gente tem essa situação aqui, então existe um valor C aí, um ponto C entre A e B, tal que a derivada da função no ponto C é exatamente esse valor D aqui. Bom, a gente vai dividir essa demonstração em dois casos. O primeiro caso, supondo que esse D aqui vale zero, e depois a gente demonstra o caso geral. Quando o D vale zero, a gente vai usar aquela questão do crescimento e decrescimento local da função, tá? Porque aqui a gente vai ter uma derivada negativa, quer dizer que a função fica localmente decrescente aí, com esse ponto fixo, no ponto A. E aqui a derivada vai ficar positiva, então quer dizer que para valores próximos de B, a função fica localmente crescente, digamos assim. Tá? Então vamos lá. Então vamos começar com esse caso aqui. Caso 1, quando o D vale zero. Então nesse caso a gente tem f' de A negativo e f' de B positivo. Bom, o que a gente mostrou quando a derivada da função no ponto é negativa? Esse teorema que a gente mostrou na aula passada dizia o seguinte: se a derivada é positiva, quer dizer que numa vizinhança do ponto, a função é crescente, né? Localmente crescente, na verdade. Quer dizer,
para pontos à direita do ponto A, o valor da função vai crescer, e à esquerda ela vai decrescer. Tá? Então a gente tem o seguinte, temos nosso intervalo aqui, AB. Acho que é mais fácil a gente fazer um esboço do gráfico da função aqui. A função está definida nesse intervalo AB aqui. Bom, deixa eu marcar um valor aqui para f' de A, e aqui para f de A, e aqui, digamos, o f de B. A derivada da função é negativa nesse ponto aqui. Quer dizer que o gráfico dela, pelo teorema que a gente mostrou no passado, ele fica maior quando a gente pega um valor próximo de A à esquerda e fica menor do que f de A para valores à direita. Então o gráfico tem uma cara mais ou menos assim. É como se fosse localmente decrescente aí, nesse ponto A. E aqui é o contrário, né? Se a derivada é positiva no ponto B, quer dizer que para valores à esquerda de B, próximos de B, o valor da função é menor do que f de B. Ok? Então, à direita de A, o valor da função está ficando menor que f de A. E à esquerda de B, o valor da função está ficando menor do que f de B. Então, o que a gente consegue com isso? Eu consigo um ponto x aqui próximo de A e um ponto y próximo de B à esquerda, onde o f de A vai ficar maior do que f de x e o f de y fica menor do que f de y. F de y fica menor do que f de b. Ok? Tá, e daí? Bom, agora a gente vai pensar nesse outro intervalo aqui, de x até y. É um intervalo compacto, certo? Bom, esse é um intervalo compacto, a função f ela é contínua nesse intervalo, e a gente mostrou que toda função no intervalo compacto, no conjunto compacto, ela tem que atingir um ponto de máximo e um ponto de mínimo local. Então, tem que ter algum ponto aqui entre x e y, ponto, sei lá, ponto C, onde a função vai atingir um valor mínimo, ok? Então, como a função é contínua, nesse intervalo compacto, ela tem que atingir um valor mínimo aí, em algum ponto aí desse intervalo. Pode ser, inclusive, o ponto x ou o ponto y, né? Pode acontecer desse mínimo ou máximo serem atingidos nas extremidades. Uhum. Bom, quer dizer que o f de c ele tem que ficar menor ou igual que o f de x, e tem que ficar menor ou igual que o f de y também, certo? Agora, vamos olhar aqui os pontos A e B. O f de A ele é maior que o f de x, certo? O f de A, então, ele é maior do que o f de x. O f de B ele é maior do que o f de y. Então, daqui a gente conclui que tanto o f de A quanto o f de B são maiores que o f de C. Então, esse ponto de mínimo aqui, ele não pode ser nem o ponto A, nem o ponto B, porque o valor da função desses pontos é diferente, né? Então, esse ponto de mínimo,
não pode ser o ponto A e não pode ser o ponto B. Então, o ponto de mínimo global da função eu não vou falar pontos, o ponto de mínimo, né? Porque pode ter mais de um. Então, o ponto de mínimo C, digamos, ele pertence ao intervalo aberto AB. Ele não ocorre nas extremidades, certo? E, bom, a gente viu no corolário da aula passada também que se a função é diferenciável no ponto do interior do intervalo e a ponto de máximo ou ponto de mínimo, o que acontece com a derivada da função nesse ponto? Deixa eu ver. Isso, corolário 5.16. Aqui, olha, quando um ponto pertence ao domínio e a ponto de acumulação à esquerda e à direita. Em particular, quando ele é um ponto interior do conjunto, tá? Se a função é diferenciável e é ponto de máximo ou ponto de mínimo local, então a derivada tem que ser zero, né? Porque se a derivada fosse positiva, teria pontos onde a função vai ficar maior à direita e menor à esquerda. Se fosse negativa, daí ia ser ao contrário. Então, como não acontece uma coisa nem outra, a derivada tem que ser zero. Então, disso a gente conclui que como a função é diferenciável nesse ponto, então a derivada tem que ser zero, que é justamente o valor de d, né? No nosso caso 1 aqui, a gente está supondo que o d vale zero. Então aqui pronto. Nesse caso já está demonstrado. Tá? Então olha, como é que seria a cara dessa função aqui? Ela está decrescendo aqui e aqui ela está crescendo, né? Então o ponto C seria um ponto de mínimo. Esse ponto aqui, por exemplo, nesse ponto, a derivada da função vale zero, né? Então, a reta tangente é uma reta paralela aí ao eixo x. Não é o único, né? Nesse exemplo aqui mesmo tem esse ponto aqui, que é ponto de mínimo local, e aqui também teria outro. Mas basta garantir que um deles exista. Tá, o caso geral agora. Bom, o caso geral a gente vai fazer uma gambiarra aí para poder usar o caso anterior, tá? Em vez da gente trabalhar com a função original, que é a função f, a gente vai fazer um deslocamento dela para garantir que a derivada aqui dessa outra função seja zero. Então, tá, vamos lá. Caso geral. Tá, no caso geral, o d é um número qualquer, tá? Um número qualquer aqui entre f de a e f de b. Bom, então, em vez da gente trabalhar com a função f, a gente vai trabalhar com uma outra função aqui, que eu vou chamar de g, que é quem? É a própria função f de x, só que a gente vai subtrair essa coisa aqui, d vezes x. Por quê? Porque se a gente calcular a derivada dessa função aqui, é uma diferença de duas funções diferenciáveis, né? Então, eu posso calcular a derivada dela. Vai ficar aqui, f' de x, f' de x menos d, certo? Então, vamos ver, quem que é g' de a? Olha, vamos ver se ela satisfaz aquela condição do g' de a ser negativo e o g' de b ser positivo. Bom, o g' de a é o f' de a menos d, certo? Então, é esse número aqui menos esse que é maior do que ele. Então, a gente vai ter um número
negativo. O g' de b é o f' de b menos d. Então, é essa coisa aqui menos essa. Então, esse número é maior do que esse, então a diferença vai ficar positiva, certo? Então, a gente caiu no caso anterior. A gente tem uma função aí, g, diferenciável no intervalo AB, com g' de A negativo e o g' de B positivo, certo? Então, pelo primeiro caso, a gente sabe que tem um ponto C entre A e B. A gente sabe que existe um ponto C aqui entre A e B, tal que a derivada da função nesse ponto vale zero, né? É aquele ponto de mínimo local. Então, g' de C vale zero. Agora, voltando aqui, quem que é o g' de C? O g' de x, em geral, é f' de x menos d, né? Então, como g' de C é f' de C menos d, e eu estou falando que isso dá zero, então quer dizer que o f' de C vale d. Que era o que a gente queria. Beleza? Então, isso aí demonstra o teorema de Darboux. Ele é mais forte do que pedir que a função derivada fosse contínua, né? Se ela fosse contínua, era só aplicar o teorema do valor intermediário e estava pronto. Mas esse teorema vale mesmo para esse caso aqui, aquela função x ao quadrado, seno de 1 sobre x mais x sobre 2. Mesmo quando a derivada é contínua, é descontínua, o teorema de Darboux é válido. Ok? Bom, na verdade, a gente não costuma usar diretamente esse teorema. Nas aplicações, a gente costuma usar os corolários desse teorema, em particular o teorema de Rolo. Esse teorema de Rolo ele diz o seguinte: se a gente tiver uma função contínua aqui no intervalo AB, onde f de A e f de B têm o mesmo valor, então em algum ponto C aí, no interior desse intervalo, o valor da derivada tem que ser zero. Mas esse teorema ele tem hipóteses interessantes, né? A função é contínua em todo intervalo fechado, o f de A é igual a f de B, e a função é diferenciável no intervalo aberto. Então, ela não precisa ser diferenciável no ponto A e no ponto B, tá? Não precisam existir as derivadas laterais à direita do A e à esquerda do B. Se existir, tudo bem, mas não precisa. Então, ela é uma função contínua no intervalo fechado e diferenciável no interior. Então, se a gente tiver o f de A igual a f de B, então vai existir um ponto C aí entre A e B, ao que a derivada nesse ponto vale zero. Tá? Então, só para fazer uma ilustração aqui,
função está definida no intervalo AB, fechado, e eu sei que o valor da função nos dois pontos aqui, ponto A e ponto B, ela tem o mesmo valor. Bom, função contínua, né? Enfim, o que o teorema de Röhle está falando é que existe um ponto C aí, entre A e B, onde a derivada vale exatamente zero. Quer dizer que a reta tangente ao gráfico da função, nesse ponto, ela é uma reta horizontal. Na verdade, esse teorema tem uma demonstração bem simples aí. Tá, a demonstração é parecida com o que a gente viu antes, né, da questão da existência de máximos e mínimos locais aí, no interior do intervalo AB. A gente divide a demonstração também em dois casos, que são os seguintes. Primeiro caso, pode acontecer da função f ela ser constante em todo esse intervalo aqui, né? Bom, nesse caso, se a função é constante, em qualquer ponto aí, C, entre A e B, a derivada vai ser zero, né? Acho que a gente mostrou isso também na aula passada. Se a função é constante em todo o intervalo, deixa eu ver, eu não lembro se a gente já demonstrou isso ou não. Ah, sim, exemplo 5.1. Bom, é meio óbvio, né? Porque nesse caso, a inclinação das retas secantes aí ao gráfico da função vai ser sempre uma reta horizontal. No limite, vai continuar sendo essa reta horizontal. Tem inclinação zero. Então, a derivada da função constante vale zero aí no interior do intervalo. Então, esse é o primeiro caso. Caso 1. Se f de x é um valor constante e a b, então a derivada em qualquer ponto aí entre a e b vale zero. Agora, se ela não for constante, de novo, essa função é uma função contínua num conjunto compacto. Então, ela tem que ter um ponto de máximo e um ponto de mínimo globais, né? Então, nesse caso aqui, seria o seguinte. Aqui está o valor de f de A e f de B, que é o mesmo. E essa função é não constante, tá? Como a função é contínua e o intervalo AB é compacto, a gente sabe que a função tem que atingir um ponto de... Ela possui um valor máximo e um valor mínimo aí nesse intervalo, né? Pode acontecer do valor mínimo estar nas extremidades aqui. Pode acontecer do valor máximo estar nas extremidades também. Agora, não pode acontecer dos dois estarem, né? Justamente porque essa função não é constante. Então, ou vai ter um valor de máximo aí no interior do intervalo, o ponto de máximo vai estar no interior do intervalo AB, ou vai ter no ponto de mínimo, ou o ponto de mínimo vai estar no interior desse intervalo.
Ou pode acontecer os dois estarem, né? Tanto um ponto de máximo quanto um ponto de mínimo no interior do intervalo. Em qualquer caso, vai ter um ponto aí de máximo ou de mínimo local da função, e como ela é diferenciável em todos os pontos aqui, a derivada tem que ser zero. Então, nesse caso, existe um ponto C no interior, que é ponto de máximo ou ponto de mínimo local. Bom, esse é ponto de máximo ou ponto de mínimo, e a função é diferenciável, então a derivada tem que ser zero. Beleza? Eu falei antes que a gente ia ver os corolários ali do teorema de Darboux, né? Na verdade, o que a gente vai ver são os corolários do teorema de Rolo. Ele mesmo é um teorema simples, né? Mas tem consequências importantes aí. Um deles é o teorema do valor médio de Lagrange. Só uma observação aqui antes. Então, como eu falei, aqui no teorema de Rolo, a gente pediu que a função seja contínua no intervalo AB e diferenciável no intervalo aberto AB. Tá? Uma pergunta natural que pode surgir é o seguinte: será que essa condição dela ser contínua, olha, f contínua no intervalo AB e f diferenciável no intervalo aberto AB, isso aqui não implica que a função é diferenciável em todo o intervalo fechado? Quer dizer, existem as derivadas laterais à direita do A e à esquerda do B? Parece natural, né? Se a função é contínua, diferenciável em todos os pontos aí, exceto nesses dois. Então, será que eu não consigo definir a derivada à direita aqui do A e a esquerda do B? Não, nem sempre a gente consegue fazer isso. Um exemplo bem simples que tem é da função raiz quadrada. Se a gente pensar na função aqui, definida no intervalo, digamos, de 0 até 1, fx igual a raiz quadrada de x. Ok? Vamos fazer o gráfico dela. Bom, ela só está definida aqui para valores positivos, né? Deixa eu aparecer outros pontos aqui. Olha, o que acontece quando eu faço esse ponto A tender a zero? O que acontece com a reta tangente? Ela está tendendo a uma reta vertical, né? Quer dizer, a, a tangente desse ângulo aqui, dessa reta, vai ficar a tangente de 90, que não está definida, né? Vai tender a mais infinito aqui. Então, essa função, é claro que ela é contínua, ela é diferenciável em todos os pontos do intervalo 0, 1 aberto. Na verdade, até aberto em 0, fechado em 1, né? Ela é diferenciável, a derivada dela vale
Acho que é x elevado ao meio, então a derivada vai ficar 1/2 de x elevado a menos meio, que é a mesma coisa que 1 sobre 2 raiz de x, né? Então, olha, esse aqui é o valor da derivada nos pontos entre 0 e 1. Se a gente fizer essa derivada aqui, se a gente fizesse esse valor de x aqui tender a zero, pela direita, né? Esse valor aqui tenderia a mais infinito, né? Vai ficar próximo de zero aqui. O denominador da fração, 1 sobre zero, vai tender a mais infinito. Então, não é verdade que a função contínua no fechado diferenciável no intervalo aberto implica que ela é diferenciável no intervalo fechado. Ok? Se eu trocasse aqui as condições, se eu pedisse que a função f fosse diferenciável em todo o intervalo, aí continuaria sendo o verdadeiro teorema, né? Mas essa aqui é uma condição mais forte do que a anterior. Quer dizer, ela está exigindo mais da função do que eu preciso, né? Aqui basta que a função seja contínua no fechado e diferenciável no aberto. Não precisa ser diferenciável nas extremidades também. Ok, então, passando aí para o próximo teorema, teorema do valor médio de Lagrange. Esse é um teorema importante também, tá? Bom, o que ele está dizendo? As condições são as mesmas do teorema de Rho, não por acaso, porque vai ser um corolário, na verdade, do teorema de Rho. São os seguintes. A função f ela está definida no intervalo fechado AB, ela é contínua nesse intervalo e diferenciável no intervalo aberto. Bom, nessas condições vai existir um ponto C aqui entre A e B, onde a derivada da função no ponto vale f de B menos f de A sobre B menos A. Okay? Essa fração aqui, ela representa o quê? F de B menos f de A sobre B menos A. Isso daí é justamente a inclinação da reta secante, né? Entre os pontos A e B. Olha só. A gente tem essa função aí, contínua em todo intervalo AB e diferenciável no interior desse intervalo. Então, esse valor aqui, f de B menos f de A, seria esse lado aqui, esse comprimento desse intervalo, dividido por B menos A, ele está dando, na verdade, a... Deixa eu fazer uma coisa aqui. Olha, f de B menos f de A, é esse lado aqui, esse comprimento desse intervalo. B menos A seria esse lado aqui. Deixa eu até desenhar esse segmento. Eu posso até pensar nesse triângulo aqui, né? Esse triângulo aqui.
Bom, beleza. Então, quando a gente faz esse quociente aí, f de b menos f de a sobre b menos a, a gente tem o cateto oposto desse triângulo dividido pelo cateto adjacente a esse ângulo aqui, certo? Que é o mesmo ângulo que está aqui, porque são retas paralelas aqui, cortadas pelas transversais, né? Por essa transversal. Os ângulos correspondentes aqui são congruentes. Então, esse valor aqui, f de b menos f de a sobre b menos a, ele dá a inclinação dessa reta secante, passando por esses dois pontos, certo? Bom, não era bem isso que eu queria. Bom, enfim, é um triângulo retângulo aqui. O que está falando o teorema do valor médio aí de Lagrange? Ele está falando que existe um ponto C entre A e B, onde a inclinação da reta tangente ao gráfico da função é igual à inclinação da reta secante. Então, existe um ponto C aí entre A e B, onde se a gente traçar a reta tangente ao gráfico da função, ela tem que ter a mesma inclinação da reta secante. Então, se eu fizer aqui, deixa eu colocar esse ponto de interseção. Se a gente traçar esse ângulo aqui da reta tangente, dando aqui 65 graus, o da secante já é 63, né? Bom, em algum ponto aí, entre A e B, essa inclinação da reta tangente vai ser exatamente esse ângulo aí, 63,53. É que tá difícil eu achar esse ângulo, né? Mas enfim, essas duas retas vão ser paralelas, tá? A reta secante, passando pelo ponto F de A f de A e B f de B tem a mesma inclinação da reta tangente aí ao gráfico da função do ponto C, f de C. Então, aqui, por exemplo, a reta secante é essa reta preta, a reta tangente é essa reta roxa aí. Em algum ponto, essa reta tangente vai ficar paralela aí à secante. Okay? Bom, vamos demonstrar esse teorema também? Como eu falei, é só uma consequência do teorema de Rho. Esse teorema a gente usa em várias demonstrações ali quando a gente estuda integrais, tá? A gente não vai chegar a ver na disciplina aqui, mas ele é importante para fazer estimativas. A função é contínua em AB, fechado, e é diferenciável no intervalo aberto. Então, existe um ponto C aí entre A e B, tal que o valor da derivada da função ponto C vale exatamente o valor da inclinação da reta tangente aí, entre esses dois pontos A e B. Né? F de B menos F de A sobre B menos A.
Bom, a ideia da demonstração desse teorema é usar o teorema de Rolo. Só que lembrando aqui, no teorema de Rolo, a gente precisava que o valor da função no ponto A e no ponto B fossem iguais, né? Então a gente precisa tentar cair no caso desse tipo aí. Então, em vez de trabalhar diretamente com a função f, a gente vai trabalhar com a função auxiliar aí. Então, como é que a gente faz isso? Bom, deixa eu fazer um desenho aqui antes. Então, meu ponto A, aqui meu ponto B, minha função f está aqui. Uma coisa desse tipo aí. Tá, eu sei que ela é contínua e é diferenciável no intervalo aberto, né? Eu vou usar uma função auxiliar agora, tá? Vou pensar na função mais simples que passa por esses dois pontos aqui. A f de A e B f de B. Qual que é a função mais simples que a gente consegue pensar que passa por esses dois pontos? É uma função que tem um gráfico que é uma reta, né? Uma função afim. Se a gente tentar lembrar lá da geometria analítica, qual que é a equação dessa reta que passa por esses dois pontos? A f de A e B f de B. Você lembra como a gente calcula isso? Como a gente deduz essa fórmula? A ideia é a seguinte: se eu pegar um ponto genérico aqui dessa reta, um ponto aí com coordenadas x e y, esses três pontos aqui, a f de A, x, y e b f de B, eles têm que ser colineares, né? Então, se a gente fizer o determinante aqui desses pontos a f de A, b f de B, c f de C, opa, x, y. E eu penso que eles estão no plano aí, um plano com altura 1, digamos. Porque se eu colocar zero, o determinante vai dar zero, né? Eu não quero isso. Como esses três pontos aqui eles são colineares, o determinante tem que ser zero. Okay? Então vamos ver. Calculando esse determinante aqui. Então aqui fica f de b, f de a vezes x, b vezes y. Aí nessa outra diagonal, menos x f de b, menos ya, menos b f de a. Tá, isso que tem que dar zero, né? Bom, vamos ver o que a gente pode fazer aqui. A minha ideia é isolar o y, tá? Para a gente ter a equação da reta bonitinha aí. Bom, o y aparece aqui com b e com o a. Então, eu posso colocar ele em evidência aqui. Y vezes b menos a. E tudo que não tem o y, eu vou passar para o outro lado aí da equação. Então, vai ficar menos a f de b, menos f de a x, mais x f de b, mais b f de a. Então, yb menos a. Tá, vou colocar o x em evidência aqui. E o que é constante eu vou deixar. Então, vou deixar para lá. Então, x aqui vai ficar f de b menos f de a.
E tem ainda bf de A menos A, f de B. Quer dizer que meu y é essa coisa aqui. X f de B menos f de A dividido por B menos A mais essa coisa aqui. Faltou um A aqui. Certo? Então essa é a nossa equação da reta que passa por aqueles dois pontos. Esses dois pontos aqui. A gente pode ver isso como um gráfico de uma função também, né? Essa função aqui. Função, digamos, g de x, que é x vezes essa coisa aqui. Mais essa constante aí. Bom, joia. Então a gente tem o gráfico da função f e tem o gráfico da função g aqui. Eu quero aplicar o teorema de Röhle. Eu preciso de uma função que tenha o mesmo valor no ponto A e no ponto B, nas extremidades aí. Bom, como é que a gente vai fazer? Eu vou pegar a função f e subtrair a função g. Porque o valor da f e da g nos pontos A e B são os mesmos, né? Então, uma menos a outra. As duas vão... Bom, deixa eu escrever aqui, fica mais claro. Chama essa função de φ, sei lá. Função φ definida no intervalo AB. Função f de x menos a função g de x. O que acontece? Função no ponto A, f de A menos g de A. F de A e g de A têm o mesmo valor. F de B e g de B têm o mesmo valor também, certo? Acho que dá zero. No ponto B, também. Então a gente tem uma função aqui que é contínua, né? Porque a f é contínua e a g, é claro que é contínua, é uma função afim. É diferenciável também no intervalo aberto AB, porque a f é diferenciável, a g é diferenciável em todos os pontos. Então a gente pode aplicar o teorema de Röhle para essa função φ aqui. Ela é contínua no intervalo fechado, diferenciável no intervalo aberto, e nos pontos A e B ela tem o mesmo valor, o valor zero. Então, pelo teorema de Röhle, existe um ponto C aí entre A e B, onde a derivada dessa função vale zero. Ok? Mas quem que é a derivada dessa função φ? Olha, pela definição dela, a derivada dela em qualquer ponto vai ser a derivada da função f menos a derivada da função g. Então, f' de c é o φ' de c é f' de c menos o g' de c, ok? Isso dá zero. Quer dizer que a derivada da função f e da g no ponto C são iguais.
Agora, olhando a cara da função g, qual que é a derivada dessa função? Em qualquer ponto que a gente fizer a derivada vai ser exatamente esse valor aqui, né? Deriva em relação a x, aqui vai dar 1, vezes isso, aqui a constante some, então a derivada dá este valor aqui. F de b menos f de a sobre b menos a. Quer dizer que f' de c, f de b menos f de a sobre b menos a. Que era o que a gente queria mostrar, né? Então, nessa demonstração, o que a gente fez foi usar o teorema de Rowley, só que usando várias funções auxiliares aí, né? A gente primeiro pegou uma função afim, que passava por esses dois pontos, fez uma função menos a outra para poder cair no teorema de Rowley, e aí foi só fazer as continhas. Beleza? Então, esse é o teorema do valor médio de Lagrange. Então, pegando esses dois pontos aqui, a gente sabe que vai existir um ponto C entre A e B, onde a inclinação da reta tangente é igual à inclinação da reta secante passando por esses dois pontos. Olha só, a gente já viu antes naquele exemplo 5.1, e se a função é constante em todo o intervalo, então a derivada dela é zero, certo? Agora a gente vai mostrar a recíproca. Se a derivada da função for zero em todo o intervalo, então ela tem que ser uma função constante. Isso é uma consequência do teorema do valor médio de Lagrange. Então, olha só, a gente tem uma função contínua no intervalo fechado, diferenciável no aberto, e a derivada é zero em todos os pontos aí do interior do intervalo. Então, essa função tem que ser constante. A derivada dela vale zero em todos os pontos. Bom, a demonstração disso aí é imediata usando o teorema do valor médio, tá? Pelo seguinte, a gente tem a função aí definida nesse intervalo AB. Se eu pegar qualquer ponto x e y aqui dentro desse intervalo, peguei aqui f de x, peguei aqui o f de y. Nessa altura e nessa. Bom, o teorema do valor médio de Lagrange diz que existe algum ponto C aqui entre x e y, onde o valor da derivada da função nesse ponto é igual ao valor da inclinação da reta secante passando por esses dois pontos, certo? Então, para todo x e y, no intervalo AB,
existe algum ponto C entre, entre x e y. Então, que a derivada da função desse ponto C é igual a f de y menos f de x sobre y menos x, certo? Eu estou aplicando o teorema do valor médio para esse intervalo fechado xy. Agora, qual que é a nossa hipótese? A hipótese é que a derivada vale zero em qualquer ponto desse interior do intervalo, certo? Bom, então, essa coisa aqui tem que ser zero. E para isso aqui ser zero, essa parte de cima da fração tem que ser zero, né? Então, f de y menos f de x tem que ser zero, quer dizer que o f de x é igual a f de y. Como esses pontos x e y aqui eram arbitrários, isso quer dizer que a função ela é constante, né? Ela tem o mesmo valor em qualquer ponto. Então, se a derivada da função for zero em todos os pontos do intervalo, ela tem que ser constante. Tem que ser no intervalo inteiro, tá? Não vale num ponto só. Lembrar, se a gente pegar a derivada da função num ponto ser igual a zero, quer dizer que ela ou é um ponto de mínimo local, ou é um ponto de máximo local, ou pode ser um ponto de inflexão também. Tem vários casos, né? Aqui a gente está supondo que a derivada é zero em todos os pontos de um intervalo. Aí a gente garante que ela é constante, nesse intervalo aí. Bom, outra consequência aí, mais ou menos imediata do outro corolário, é que se a gente tiver duas funções aí, contínuas no intervalo fechado e diferenciáveis no aberto, com a mesma derivada, então essas funções têm que ser iguais a menos de uma constante. É meio óbvio porque que isso tem que valer, né? Então a gente tem duas funções f(g) no intervalo fechado contínuas. Diferenciáveis no intervalo aberto. Com a derivada igual em todos os pontos, f' de x e g' x iguais para todo x em AB, quer dizer que existe alguma constante C, então que f de x é igual a g de x mais essa constante. Então, como se a função f ela fosse a função g deslocada, né, para uma constante. O gráfico dela é só uma, uma translação do gráfico da função g. Bom, como é que a gente demonstra esse corolário? De novo, é só pensar numa função auxiliar para cair no corolário anterior. Se a gente pensar na diferença dessas duas funções aqui, f e g, pensar numa função h, um f de x menos g de x, bom, então essa função ela vai ser contínua em todo intervalo AB, diferenciável em todo intervalo aberto AB, a derivada dela vai ser zero, né? Porque a gente está supondo que as derivadas da f e da g são iguais. Então, pelo corolário anterior, essa função ela tem que ser constante. Quer dizer que a diferença das duas funções é constante.
Então a função f é a própria função g mais essa constante aí. A gente usa isso também no teorema fundamental do cálculo, né? Ou quando a gente faz aquelas integrações, integrais indefinidas. Sempre que a gente calcula uma integral aqui sem definir o limite de integração, aparece alguma coisa do tipo f de x, que é uma primitiva dessa função f, mais uma constante, né? Porque qualquer função que a gente pegar aumentando uma constante, aí as derivadas vão ser iguais. Bom, mas a gente não vai trabalhar com integrais aqui. Bom, isso aqui é interessante também porque esse corolário ele vai mostrar para a gente que se a função tiver uma derivada limitada, então essa função ela vai ser uniformemente contínua. Então é o seguinte, a gente tem uma função aí diferenciável no intervalo aberto i e com a derivada limitada aí por uma constante k. Bom, nesse caso, então a gente vai ter a f de x menos f de y em módulo menor que k vezes x menos y em módulo. É consequência imediata, né, do teorema de Lagrange. Por quê? Só fazer um esboço aqui. O f de x menos f de y sobre x menos y, a gente sabe que vai ser a derivada de algum ponto z aí entre x e y. Então, colocamos módulos aqui. Eu estou supondo que essa derivada é limitada por um valor k. Pronto. É só pegar esse módulo de baixo, passar para o outro lado. A gente tem isso daqui. Então, esse teorema aqui, ele dá uma estimativa para a variação da função, né? Se a derivada for limitada por essa constante k, então a variação da função aí entre os pontos x e y, ela vai ser limitada aí por essa constante k vezes a variação de x para y. Então, isso aqui é útil para fazer estimativas, tá? Então, como eu falei, se a função ela tiver uma derivada limitada nesse intervalo, então ela vai ser uniformemente contínua. Bom, por quê? Tem toda a cara aqui de ser uniformemente contínua, né? Lembrando, a função ela é uniformemente contínua se acontece o seguinte. Se para todo epsilon maior que zero, existe um delta maior que zero, tal que para qualquer ponto x e y, uma distância menor que delta, x e y dentro do domínio da função, a gente tem que f de x menos f de y fica menor do que epsilon. Quer dizer, o valor de delta depende de epsilon, mas não depende do ponto x e y que a gente está avaliando. Bom, nesse nosso caso aqui, a gente está supondo que a derivada da função ela é limitada aí por essa constante k, pelo x dentro desse intervalo i. Então, o que acontece? A gente sabe que o f de x menos f de y
vai ficar menor ou igual que k vezes x menos y, né, pelo corolário anterior. Então, se eu quiser que isso aqui fique menor do que epsilon, qual que tem que ser o meu valor do delta? Qual que é a relação entre epsilon e delta? Olha, vamos ver. Se eu pegar um delta, por exemplo, valendo epsilon sobre k, acho que vai dar certo, né? Olha, vamos ver. Se isso daqui, se x menos y em módulo for menor que delta, opa, que é essa coisa aqui, o que acontece com f de x menos f de y? Isso aqui vai ficar menor ou igual que k vezes x menos y. Isso daqui é menor que epsilon sobre k. Cancela isso com isso, sobra só o epsilon. Então, para x menos y menor que delta, o f de x menos f de y fica menor que nosso epsilon. Então isso demonstra esse corolário aí, né? Toda função com derivada limitada, ela tem que ser uniformemente contínua. Então, por exemplo, se a gente pegar a função seno ou a função cosseno, por exemplo, a função f de x igual a seno de x. A gente sabe que a derivada dessa função, a gente não provou isso porque a gente não estudou as funções trigonométricas, né? Para provar isso, a gente tem que estudar séries de Taylor antes, e a gente não vai fazer isso, tá? Mas vamos usar esse fato. A derivada da função seno é a cosseno. E a gente sabe que o cosseno varia entre 1 e menos 1, né? Então, em módulo, essa função ela é limitada. Então, pelo corolário anterior, a gente consegue garantir que a função f de x, ou a seno de x, é uma função uniformemente contínua. A cosseno também, enfim. Então, só para encerrar, pessoal, esse último corolário aqui, aqui sim a gente vai falar sobre a função ser crescente ou decrescente em todo o intervalo, tá? Não é mais uma questão local. Então é o seguinte, se a derivada da função for sempre positiva ou zero, a função vai ser não decrescente em todo o intervalo. E o contrário vale também. Se a função é não decrescente em todo o intervalo e é diferenciável, então a derivada tem que ficar maior ou igual que zero. Se for menor ou igual que zero, vai ser não crescente. Estritamente positiva é crescente, estritamente negativa decrescente. E é sempre C e somente C. Okay? As demonstrações são todas parecidas, então a gente vai fazer só o primeiro caso aqui. F' de x é maior ou igual que zero, C e somente C. A função é não decrescente em I. Então, ou ela é crescente, ou pode acontecer dela ficar constante numa parte aí. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma função f aí no intervalo. Esse intervalo pode ser aberto, fechado, limitado ou não. Tanto faz, tá? Então, a gente vai mostrar que a filhinha de x é maior ou igual que zero para todo x. Intervalo C e somente C. F é não crescente. É não decrescente.
Então, primeiro, a ida. Bom, é uma consequência do teorema do valor médio, né? Deixa eu fazer um desenho aqui. Então, o que a gente tem? Se eu pegar qualquer valor x aí no domínio da função, eu vou fazer um acréscimo h. Se esse acréscimo for positivo, digamos aqui, x mais h, então aqui também é o fx, f de x mais h. O teorema do valor médio de Lagrange me garante que existe algum valor y aqui entre x e x mais h, onde esse quociente aqui, f de x mais h, menos f de x, dividido por x mais h menos x, vai ser o valor dessa derivada, certo? E essa derivada eu estou supondo que é sempre positiva. É um número maior ou igual que zero. Então, essa coisa aqui, dividido por essa, tem que ser um número maior ou igual que zero. Quer dizer aqui, f de x mais h menos f de x dividido por isso daqui, que dá h, certo? É o número maior ou igual que zero. Então, se o h for positivo, essa coisa de cima tem que ser positiva também, ou zero, né? Para isso aqui ser maior ou igual que zero, a gente tem que ter isso daqui maior ou igual que f de x. Então, se eu tenho um acréscimo positivo, o valor da função f tem que estar aumentando. O f de x mais h tem que ficar maior do que o f de x. E se eu fizesse um acréscimo negativo, com h menor que zero, aí inverteria, né? Se essa parte aqui de baixo é negativa, aqui em cima tem que ser negativa também. Ou zero. Então, nesse caso, o f de x mais h tem que ficar menor do que o f de x. Menor ou igual que o f de x. Então, bom, mas em qualquer caso, né? Se eu tenho o y aqui menor que o x, o valor do f de x, do f de y vai ficar menor que o f de x. Isso quer dizer que a função é crescente, ou melhor, não decrescente em todo esse intervalo aí. Todo esse intervalo aí. Certo? Bom, tá escrito aqui. É bonitinho. Aí a volta, supondo que a função é não decrescente, a derivada tem que ser maior ou igual que zero. Bom, aqui na verdade vai ser a definição da derivada, né? Se a função é não decrescente, então para qualquer h positivo, esse valor tem que ser maior ou igual que esse. Então, aqui em cima fica maior ou igual que zero. Aqui é positivo, então esse quociente fica positivo. Se o h for negativo, aí continua a mesma coisa, né? Aqui está meu x. H negativo, então x mais h vai dar para cá. Então, a gente está supondo que a função é não crescente, então isso daqui tem que ficar menor do que isso daqui, menor ou igual. Então, essa coisa vai ficar menor ou igual que zero. O h é negativo. Isso dividido por isso vai ficar um número maior ou igual que zero. Então, tanto faz, o h positivo ou negativo, né? Então, esse quociente fica sempre maior ou igual que zero, fazendo o h tender a zero. Essa derivada,
que é o limite, né, desse quociente, tem que ser maior ou igual que zero. Tudo bem? Os outros aqui são a mesma coisa, pessoal, a mesma ideia. Só trocando aí os sinais. Tudo bem? Então, isso aqui encerra essa parte das funções diferenciáveis e intervalos. Amanhã a gente vai começar a estudar as funções com derivada de ordem superior, tá? Derivando 2, 3, 4 vezes, n vezes no intervalo e também a questão do polinômio de Taylor da função num ponto. Beleza? Então, boa noite, pessoal, e até amanhã. Boa noite. Boa noite.